Conhecido como Colônia, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, localizado em Minas Gerais, funcionou de 1903 a 1996 por conta do descaso do Estado, dos médicos da sociedade. Deixou o saldo de mais de 60 mil mortos e inúmeras vidas marcadas para sempre. Vamos falar um pouco desse conhecido Holocausto brasileiro. Eu ainda não tinha visto esse vídeo e também não tinha escutado nada dessa história. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu entendi. Começando, às vezes quando os pais tinham vergonha dos filhos, ou quando eles eram deficientes, ou quando o pai ou a mãe morria e as outras mulheres não queriam ficar com a criança, eles mandavam pra esse centro. Quando a pessoa tinha deficiência mental, às vezes quando ela não tinha nada, ela era mandada para esse centro. E teve alguns relatos que as pessoas ficavam nuas e eram amontoadas nas celas. E na época de frio morria mais de 60 pessoas. Pelo frio, elas morriam asfixiadas. No frio, elas se amontoavam em cima das outras, então as que ficavam embaixo, elas acabavam falecendo por asfixia. Esse hospital psiquiátrico tinha um cemitério acoplado, então significa que eles não estavam ali querendo salvar a vida, eles só estavam mantendo a vida até a hora da morte chegar. Então, no caso, é a cidade dos loucos, conhecidos por muitos, assim, pois tratava-se de um hospital psiquiátrico onde havia uma grande população negra, que era desprezada, não tinha saneamento básico. Alguns fatos que eu anotei que era utilizado essas pessoas como mão de obra ou como objeto. Também notei a parte de um relato muito importante, que vai ser essas pessoas, quando eram mortas, quase morto, quase vegetativo, elas eram todas lançadas num terreno próximo ao hospital, que já foi construído esse cemitério para eles, pensando em deixar separados do cemitério normal da população. Vou falar um pouco sobre os repórteres que foram entrevistados naquela época. Então, muitos deles relatavam que estavam ali, tirando foto, entrevistando, só que eles tinham o sentimento que ninguém via eles, porque todos olhavam para eles com expressões vazias, como se não estivesse ali mesmo. E um deles disse que a coisa mais... acho que a coisa que ele nunca vai esquecer foi o cheiro do lugar. Tipo, é uma coisa que ele disse que nas filmagens não tem como se notar, mas é uma coisa que ele nunca vai se esquecer. Um daqueles repórteres que estavam ali, ele era meio que encarregado de estar anotando tudo. Tá anotando o comportamento dos pacientes, o local, e ele fazia isso como se fosse um robô. Ele estava anotando tudo, mas fazendo tudo no automático. E, segundo ele anotava o cheiro que estava, o sentimento que aquela pessoa estava passando, mas ele mesmo não sentia nada. E só quando o filme foi terminado que esses sentimentos voltaram à tona para ele. E ele meio que caiu na real e, segundo ele, ficou em pânico por ter passado tudo aquilo. De acordo com o documentário, então a gente pôde perceber o descaso com o ser humano, que na verdade eles não eram tratados como ser humano, eles eram tratados como um lixo. E então eles sofriam agressões, né? Ficavam sem roupas, jogados no chão, passavam fome, frio, apanhavam dos enfermeiros. Então era um total descaso com o ser humano. E a partir de 92, então começaram a haver as mudanças daquela instituição de hospital psiquiátrico para um hospital com novas condutas, com as condutas valorizando mais o ser humano, onde foram criados hábitos de higiene. As mulheres passaram a fazer unhas, pentear os cabelos, colocaram batom, e aí sim elas eram apresentadas a elas mesmas, porque eles não eram considerados ser humano. E elas, na frente de um espelho, elas não se reconheciam.
E após o final, os 7 sobreviventes que passaram por esse hospital psiquiátrico foram levados para uma casa, levados por uma irmã de caridade, que foi ajudar